Aí esses homens devem ter pensado: como que eu posso ser mais religioso que um fariseu? Como que eu posso pagar mais votos que um fariseu? O que Jesus está me dizendo então é que salvação é impossível. Exatamente, salvação é impossível na força da carne. Salvação é impossível através da religião. Salvação é impossível através de nós mesmos. Os escribas, eles eram os melhores professores da lei que existiam naqueles dias. Os escribas, literalmente, eles viviam do conhecimento que tinham do Velho Testamento. Assim como um médico vive do conhecimento que tem da ciência, os escribas, eles viviam do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus de então. Os fariseus, diferentemente dos escribas, eram os melhores religiosos. Eles praticavam ao pé da letra tudo que os escribas passavam para eles. Literalmente, eles viviam da prática religiosa. Eles eram pagos para serem religiosos. Os escribas ensinavam e os fariseus praticavam. Sabe uma pergunta que eu me fiz várias e várias vezes durante a pandemia? Senhor Deus, eu continuaria firme na igreja se eu não fosse pastor? Eu continuaria evangelizando se eu não fosse pastor? Eu estaria me arriscando, e eu me arrisquei muito durante a pandemia, se eu não fosse pastor? Às vezes eu me faço essas perguntas, mas aí me vem à memória que eu fui um crente muito fiel e muito dedicado por muitos anos da minha vida antes de ser pastor. Mas os escribas e fariseus, eles eram pagos para serem quem eles eram e para fazer o que eles faziam. Jesus usou então essas duas classes de pessoas, professores e religiosos, para nos ensinar, até nos dias de hoje, que a nossa justiça precisa ser maior que a justiça deles, se desejamos ir para o céu através de boas obras. Alguém me perguntou: seria possível ir para o céu através de boas obras? Sim, desde que você não pecasse, você poderia ir para o céu através de boas obras. Mas a Bíblia já nos adianta que se guardarmos toda a lei e tropeçarmos apenas em um só ponto, nos tornamos culpados e são mais de 400 leis. Moisés, ele condensou tudo em 10 mandamentos, né? Mas são centenas e centenas de mandamentos, e é impossível que nós obedeçamos todos eles, sem nunca pecar contra um deles. O único que conseguiu fazer isso foi o Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo deste ensinamento é mostrar que não existe salvação dentro de nós, mas somente fora de nós. Eu repito, o objetivo deste ensinamento é mostrar que não existe salvação dentro de nós, mas somente fora de nós. Ou seja, alguém mais justo, alguém mais perfeito, alguém mais santo, alguém mais digno precisaria nos salvar. E quem seria essa pessoa, hein? Mais santo, mais digno, perfeito, mais santo, mais justo. Os políticos, cientistas, juízes estão sempre dizendo que Jesus foi um grande exemplo a ser seguido, já que não podem negá-lo, né? Ele foi um grande exemplo a ser seguido. Mas nós respondemos para esses homens mortais que nós não precisamos de um exemplo. Nós não precisamos de um exemplo para seguir, nós precisamos de um Salvador para nos salvar. Ou Jesus Cristo é este Salvador, ou nós estamos então eternamente perdidos. Por isso que Jesus chocou aqueles homens dizendo: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e escribas,
vocês jamais entrarão no reino de Deus. Na hora eu teria dito: Senhor, então eu estou perdido para sempre. Jamais vou conseguir ser mais religioso que esses homens. E aí Jesus teria me respondido: por isso mesmo que eu vim ao mundo, porque você jamais poderia salvar a si mesmo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Jesus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de... Então a única forma da minha justiça exceder a justiça dos fariseus e dos escribas é pegando a justiça de Jesus Cristo emprestada. A partir de agora, então, Jesus irá nos mostrar que o homem, por mais religioso que seja, jamais conseguirá produzir o tipo de justiça que ele precisaria para ser salvo. Jesus queria então que aquela multidão tirasse os olhos dos homens e colocasse os olhos apenas em Deus. Quantos conseguem fazer isso? Mesmo na nossa igreja, tirar os olhos dos homens e colocar os seus olhos apenas em Deus. Bom, vamos ver o que Jesus está nos ensinando sobre a justiça dos fariseus e dos escribas. Você se lembra do 6º mandamento de Moisés? Não matarás. E os fariseus, eles eram muito sérios a respeito deste mandamento. Não matarás. Aí Jesus iniciou a conversa dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Vocês se lembram desse mandamento que foi passado para os nossos antepassados lá no Velho Testamento? Por que Jesus tocou nesse assunto? Porque os fariseus não se consideravam assassinos. Desculpe eu fazer essa pergunta, mas há algum homicida entre nós? Espero que não. Mas digamos que houvesse, né? Digamos que houvesse. Jesus está dizendo assim: não matarás. Mas o que é não matar? O que significa não matar aos olhos de Deus? Você acha que um policial que precisa sacar a arma e alvejar o bandido e o bandido venha morrer, você acha que o policial cometeu um homicídio? Claro que não. Claro que não. Mas uma mãe que simplesmente não quer ter um filho e o tira à força do útero, você não acha que foi um homicídio? Claro que sim. Claro que sim. A diferença entre aquele bebezinho inocente, que nunca fez mal para ninguém, e daquele bandido que teria matado o policial, é enorme. E Deus leva tudo isso em consideração. Só que esses fariseus, eles não se consideravam assassinos. Por quê? Porque a lei permitia a pena de morte. A lei permitia o apedrejamento. Mas somente o Império Romano, através de seus governadores, podia decretar a morte de alguma pessoa. E os fariseus instigavam o Império Romano para que fizesse trabalho sujo por eles. Eles se achavam isentos deste pecado, mas Deus sabia que eles não eram isentos. Assim como os nossos burocratas nos dias de hoje, a maioria deles, se não todos eles, são contra a pena de morte. Você pode perguntar para qualquer um deles: não, pena de morte, nós somos contra a pena de morte. Todavia, eles, a maioria, são a favor do quê? Do aborto. Como eu disse, né, contra os seres humanos que não fizeram mal a ninguém. Olha o que eu vou lhe dizer. Nos Estados Unidos, em 2019, ocorreram 22 execuções, porque alguns estados nos Estados Unidos praticam a pena de morte. E ao todo, em 2019, 22 execuções. Mas naquele mesmo ano, 870 mil abortos legalizados, né, dos quais nós temos registro.
Então veja, pena de morte não pode, aborto pode. Os irmãos estão percebendo a incoerência? Os fariseus, eles também tinham uma ideia distorcida sobre homicídio. Aí Jesus chegou e resolveu corrigir a visão deles, mas não para o bem deles, mas para o bem da multidão, que era contaminada por eles. Não é à toa então que os fariseus odiavam a Jesus, porque Jesus estava sempre os desmascarando, os envergonhando, os humilhando perante a multidão. Eles eram os profissionais da Bíblia, mas eles não sabiam que Jesus era a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. E qual que era a visão tradicional a respeito de homicídio? Jesus começou com essa frase: ouvistes que foi dito aos antigos? A palavra de Deus, irmãos, ela havia sido distorcida ao longo dos anos pela visão humana dos escribas e dos fariseus. Esse tipo de situação não acontece da noite para o dia, mas ao longo dos anos. Lembre-se que houve um silêncio entre o Velho e o Novo Testamento de 400 anos. De Malaquias a Mateus, Deus não falou nada através de ninguém por 400 anos. Eles tinham apenas o Torá, o Velho Testamento, para direcioná-los, para orientá-los. Só que dentro daquele período de silêncio, surgiram muitas tradições, surgiram muitas doutrinas que eram apenas preceitos humanos, que não faziam parte das Escrituras Sagradas, mas elas se tornaram tão importantes quanto as Escrituras Sagradas. Os religiosos, eles preferiram dar mais credibilidade, atenção às tradições humanas do que para os ensinamentos escritos, registrados na palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que eles disseram em Mateus 15, verso 2: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Durante o período de pandemia, nós criamos o hábito de higienizar as nossas mãos ao adentrar a igreja, não é verdade? Ali na porta mesmo, já passávamos o álcool gel e entrávamos na igreja. Tornou-se um ritual, uma tradição. E talvez vocês não acreditem nisso, mas havia irmãos dentre nós observando se todos estavam seguindo o ritual de higienização, se todos estavam seguindo o protocolo sanitário. E hoje, mesmo que a pandemia tenha cessado, as pessoas ainda estão obcecadas com isso. E, sem dúvida nenhuma, se tornou uma tradição. E daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, ninguém poderia entrar na igreja sem tomar cuidado primeiro com a limpeza das mãos. E foi isso que aconteceu. Uma tradição boa, né? Lavar as mãos. E não eram só as mãos, eles lavavam o braço, do antebraço até os dedos. E eles viam isso como um mandamento da parte de Deus. Era uma tradição boa, mas não era uma doutrina, não era um mandamento de Deus, era apenas uma tradição. E agora os fariseus estão cobrando outros homens por não seguirem essa tradição. Aí Jesus ensinou que não podemos julgar pessoas que não estejam seguindo as nossas tradições. Antes da pandemia, eu já fazia uso do álcool para higienizar as mãos. Durante a pandemia, continuei fazendo o que eu sempre fiz, continuo fazendo, porque é um hábito meu. Mas eu não fico reparando se os irmãos estão fazendo isso também. É nisso que Jesus está batendo agora. Nós não podemos impor sobre outras pessoas as nossas tradições, como que se elas fossem doutrinas bíblicas. Nos anos 80, alguns de vocês aqui vão se lembrar,
os homens usavam shorts curtinhos e apertados. Os anos 80 foram difíceis. Vá no YouTube e assista aos jogos da Copa do Mundo de 82. O Zico, Sócrates, era uma coisa feia de ver. Shorts apertados e pequenos. Aí por causa disso, o nosso pastor, o pastor Jaime, proibiu o uso de shorts nas atividades da igreja, nos acampamentos, nos encontros de jovens, porque era uma coisa indecente mesmo de ver. Tudo bem, a motivação dele foi justa, foi boa, mas aí, Cleto, os homens esticam, né? Tudo. E de repente, nós não podíamos usar nem bermuda. Nós não podíamos usar nenhuma bermuda, que é comprida, é larga, é decente. Não podíamos mais mostrar o calcanhar, as pernas. É sobre isso que Jesus está falando. Essa mania que nós temos de esticar. Esticar um princípio, esticar uma doutrina, esticar um mandamento que seja. E esse era o problema dos fariseus. Eles esticavam os ensinamentos da palavra de Deus, os tornando impossíveis. E a Bíblia garante, os mandamentos de Deus não são pesados, amém, irmãos? Olha, se eu estou numa situação que os mandamentos de Deus se tornam pesados, das duas uma. Eu estou em rebeldia, ou esse lugar está fazendo o que os fariseus fizeram. Os mandamentos de Deus não podem ser pesados, porque não são. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer a vontade de Deus com prazer, e não com pesar. Então Jesus, ele precisou corrigir a visão daqueles fariseus, e ele mostrou, né, qual era a visão tradicional deles, e agora em segundo lugar, a visão incompleta que eles estavam tendo sobre o sexto mandamento, não matarás. Jesus disse, não matarás, mas é aqui onde Jesus pegou aquele povo. Qualquer que matar será réu de juízo. E o juízo aqui não seria o juízo de Deus, mas do Sinédrio. O Sinédrio era a corte judicial de Israel e contava com cerca de 71 juízes. E aí os fariseus se alimentavam do medo que as pessoas tinham do Sinédrio, apesar de que o Império Romano, irmãos, cortou muitos privilégios, cortou muitos poderes do Sinédrio. O Sinédrio ainda tinha certa regalia e tinha poder de julgar e subjugar as pessoas, só não podia condená-las, mas podia depois passar o caso para o governador romano. Lembra de Jesus? O Sinédrio condenou Jesus e passou o caso para Pilatos. Mas estava ali alguém maior que os 71 juízes para interpretar a lei. Jesus. Os fariseus, eles eram muito severos. Eles eram implacáveis contra o pecado de homicídio. Mas dos outros. Mas como quando era com eles, não era homicídio. É isso que acontece quando nós seguimos tradições ao invés do que está escrito. O problema com tradições é que nós nunca vamos conseguir sermos consistentes com as nossas tradições. Nós sempre vamos quebrar algumas delas, abrir exceções, e nós vamos demonstrar muita inconsistência. Veja o caso dos fariseus. Eles acusaram Jesus de traição contra o Império Romano. Mas eram eles que odiavam o Império Romano e queriam libertação de Roma. Aí eles acusaram Jesus de se achar o rei dos judeus. Mas eram eles que queriam estar sempre dominando a nação de Israel. Eles acusaram Jesus de ensinar heresias. Mas eram eles que ensinavam tradições ao invés da palavra de Deus. Isso é inconsistência. Por quê? Porque viviam de tradição. Agora, quando você vive da Bíblia, podem passar-se 10 anos, 20 anos,
30 anos, 40 anos, e você vai estar falando a mesma coisa, e você vai estar praticando as mesmas coisas. Claro que métodos mudam, mas a metodologia não muda. Qual que é a diferença? Métodos são os meios através dos quais nós nos utilizamos para realizar, cumprir a metodologia. Então, a metodologia é a nossa filosofia, é a nossa essência. Métodos, meios que usamos. E os métodos mudam, porque as épocas mudam, as pessoas mudam, as gerações mudam, os pensamentos mudam, a tecnologia muda. Eu me lembro quando surgiu aí o celular e os apps no celular, e as pessoas começaram a trazer celular na igreja ao invés da Bíblia. Eu me lembro de vários pastores coçando a cabeça, gritando do púlpito que celular não substitui a Bíblia e proibindo o uso de celular dentro da igreja. Eu olhava assim e dizia: será que ele ainda não percebeu que o celular veio para ficar? Agora você tem a Bíblia no celular, amém, irmãos? Você tem. Eu ainda gosto do livro, capa dura, capa mole, eu gosto do papel. Mas eu não posso proibir que você use o seu celular ao invés do livro papel. Não posso. É minha preferência. Mas eu sou um dinossauro, né? Eu ainda sou do século passado. Como que eu vou convencer um menino igual Eduardo disso? Cleto? Ele cantava orando e desviava da tela. Ele se recusava a ler o hino na tela. Por anos isso. Você se lembra? Pode ficar com o microfone aí. Vocês se lembram do retroprojetor? Quando eu fui para Goiânia, eu já usei o retroprojetor a partir do primeiro momento. Eu colocava o retroprojetor e projetava os hinos na parede, né, Raquel? E quantos pastores diziam para mim que o retroprojetor era o diabo chifrudo, né? Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com essas calamidades, porque o ser humano, ele foi feito para pensar, e muitas pessoas vão pensar, e elas não vão admitir esse tipo de imposição sobre elas, aquelas imposições que não fazem sentido, né? A história sempre se repete, irmãos. Alguém disse que dentro do Supremo Tribunal Federal de qualquer país, não só do Brasil, de qualquer país, cada juiz é a sua própria constituição. No Sinédrio havia 71 juízes interpretando a lei de Moisés, mas ao seu bel prazer. Apareceu Jesus para corrigi-los, e por esta razão eles se ofenderam e condenaram Jesus perante o Império Romano. Então vamos entender de uma vez por todas o que não matarás realmente significa. E aí você vai se sentir triste, sujo, como eu me senti ao preparar essa lição e descobrir essas verdades. O ensinamento de Jesus sobre a justiça do reino. Jesus disse: eu porém vos digo. Quais são os nomes mais famosos, citados nas grandes cortes, pelos advogados e pelos juízes, quando eles querem defender uma tese? Quais são os nomes mais famosos? O que a gente chama de autoridade, né? Dê um nome aí. Rui Barbosa. Rui Barbosa é um dos mais citados, né? Na hora de se defender uma tese jurídica. Mas tem outros.
Já ouviram falar do Pontes de Miranda? Já ouviram falar do Luiz Gama? Do Sobral Pinto? Esse é mais contemporâneo. Esses nomes inspiram credibilidade. No entanto, Jesus Cristo apareceu para o Sinédrio e disse: eu, porém, vos digo. Jesus não citou nenhum dos profetas, Jesus não citou nenhum dos fariseus, Jesus citou a si mesmo: eu. Por quê? Quando Deus fala, todas as teses dos homens caem por terra. Amém, irmãos? Quando Deus fala, todas as teses dos homens caem por terra. Primeiro, Jesus usou a interpretação literal. Verso 21, ele disse que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, se irar contra seu irmão, será réu do juízo, do sinédrio. Então veja, não só é errado matar, como é errado permitir os sentimentos que nos levam ao homicídio. Então Jesus condena o que antecede o ato de homicídio. E o que antecede o ato de homicídio? Egoísmo, avareza e o próprio ódio. Não é? Os homens, eles eram implacáveis contra o adultério. Aí Jesus disse: mas e o ato da cobiça? Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher, já cometeu adultério com ela. E agora Jesus disse: e qualquer que sentir ódio, qualquer que sentir raiva, qualquer que sentir amargura, também já é culpado do ato de homicídio. E agora, quantos homicidas nós temos aqui na igreja? Não só as mãos que derramam o sangue, mas o coração que maquina o mal contra o próximo, são igualmente uma abominação para Deus. Vamos ler sobre isso? Provérbios 6, versos 16 a 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Deus odeia o pecado. Só que a 7ª, a sua alma abomina. Abominar é mais forte do que odiar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, o quê? O homicida. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e olha a 7ª coisa: e o que semeia contenda entre irmãos, aqueles que causam divisão. Aqueles juízes nunca pegaram numa pedra para matar alguém, mas eles instigavam que outros pegassem. Aqueles juízes nunca cometeram adultério, fisicamente falando, mas eles estavam sempre cobiçando as mulheres que iam ao templo. Eles nunca roubaram pessoalmente, mas obrigavam que o povo desse o dízimo até do que não tinha. Hoje em dia tem disso, né? Há igrejas que estão pregando e ensinando que você deve dar o dízimo da dívida. Qual que é a sua dívida, Carlos? Soma todas as dívidas que você tem e pode trazer 10% para a igreja. Hã? Exato. Você traz o dízimo e a igreja paga a dívida, né? Não, só traz o dízimo. Mas é uma coisa absurda. Parece engraçado. Mas os fariseus faziam isso. Faziam com que as pessoas dessem dízimo até do que não tinham. E a Bíblia é muito clara: o dízimo é do que a gente recebe, né? É do que a gente tem. Mas fazer o quê? Então Jesus queria que os fariseus parassem de interpretar a lei para os outros e começassem a interpretá-la para eles mesmos. Ou seja, Jesus usou a interpretação pessoal. Quando você lê a Bíblia, você está lendo ela para você ou para os outros? Veja o verso 22.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então veja, não é o que a lei está dizendo para os outros, mas é o que a lei está dizendo para mim. É pecado, irritação sem causa. Ainda bem, né, que Jesus colocou sem motivo, porque quantos aqui nunca se irritam? Há alguém no nosso meio que não se irrita? Existe a ira santa, mas o que vem a ser a ira santa? É aquela direcionada ao pecado e jamais contra o pecador. Mas quando o objeto do nosso ódio, da nossa irritação é o ser humano, aí nós somos culpados de homicídio. Já ouviu aquela expressão, eu não suporto fulano? Eu não suporto aquela pessoa? Você está cometendo o pecado de homicídio. Porque se você pudesse, você esgolava aquela pessoa. E você tirava a vida daquela pessoa. E você só não fez isso ainda porque sabe que a polícia vai te levar para a prisão. E acusações levianas. Isso está acontecendo demais. A nossa igreja aqui não teve problemas nessa área, mas em Goiânia tivemos problemas sérios durante as eleições, com um pequeno grupo, né, que favorecia o lado A, e um grupo maior que favorecia o lado B. Aí rotulamos as pessoas a fim de matar a reputação delas, ou desacreditá-las. Hoje em dia seria o mesmo que chamar as pessoas de gado. Vocês são gado, vocês são fascistas, vocês são nazistas. Nós sabemos que não somos nada disso, mas querem destruir a nossa reputação, e usam então desses artifícios. Jesus disse que essas pessoas que fazem isso, são culpadas de homicídio. Raca, que vem a ser a palavra raca? Literalmente quer dizer cabeça dura, ou cabeça oca. Então quando você chama alguém de cabeça dura, cabeça oca, ou louco quer dizer uma pessoa ímpia, uma pessoa estúpida. Os fariseus, eles olhavam apenas para o ato de se matar. Aí aparece Jesus, enfatiza não apenas o ato, mas o processo, que leva ao ato de matar. Agora eu entendo, né, a razão que Jesus não deixou aquela mulher apanhada em adultério ser apedrejada conforme a lei. Primeiro porque ele havia cumprido a lei por ela. Amém, irmãos? A lei tinha que ser cumprida, ele cumpriu. Mesmo que ninguém havia cometido adultério como ela, ali naquele meio, todos ali estavam no processo do adultério. Pois veja o que Jesus disse para eles no verso 28. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. Então Jesus, ele se preocupava com o processo do pecado, e não apenas com a efetização do pecado. E é por isso que, quando nós estamos convivendo na igreja, nós devemos suportar uns aos outros. Alguns já caíram no ato, os outros estão no processo. Sentimentos são tão pecaminosos quanto as nossas ações. É o que Jesus ensinou. Duro de ouvir, mas não foi o que Jesus ensinou? Sentimentos são tão pecaminosos quanto as nossas ações. Todos eles também eram assassinos em potencial, pois odiavam uns aos outros, tinham amargura e desejavam o mal uns dos outros. Lembra daquele judeu que entrou na corte como testemunha contra o nazista?
Os pais daquele judeu haviam sido incinerados por este nazista. Ele escapou porque os aliados chegaram um dia antes da execução dele. E quando ele entrou na corte para testemunhar contra aquele nazista, ele tremeu nas pernas e desmaiou. O levaram para o hospital e quando ele recobrou os sentidos, perguntaram se ele desmaiou de medo do nazista. Ele disse: não, eu não tenho medo daquele homem, mas eu desmaiei porque na hora me ocorreu que eu teria feito tudo o que ele fez se eu estivesse no lugar dele também. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando através de Cristo. Eu e você somos culpados de homicídio também. Eu e você somos culpados de adultério também. Mesmo que não tenhamos, pela graça e misericórdia de Deus, cometido esses atos. Amém, irmãos? Mas é o que Jesus está ensinando. No Sermão da Montanha, ele ensina que precisamos parar com as maledicências, as irritações, as iras. Eu e você só podemos nos irar quando é para a glória de Deus. E devemos parar com as acusações levianas. Vamos ver, em terceiro lugar, que os nossos sentimentos precisam ser purificados ou não teremos comunhão com Deus. É melhor você orar por 10 minutos com o coração puro do que orar por 1 hora com o coração impuro. Nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com o próximo. Veja o verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, desde que você seja culpado, é claro, né? Muitas pessoas têm muitas questões contra mim, eu tenho que me posicionar perante Deus e saber onde eu sou culpado, né? Onde eu não sou culpado, eu entrego nas mãos de Deus. Mas onde eu sou culpado, eu preciso me reconciliar com aquele irmão. Os fariseus, eles tinham muitas queixas contra Jesus, mas olha, nenhuma delas no campo do relacionamento, todas elas no campo de ideias, não no campo de relacionamento. Jesus está falando de relacionamento. Nós já perdemos muitos amigos por causa das nossas doutrinas, nossos ensinamentos bíblicos, nossas convicções. Jamais criticamos essas pessoas, jamais perseguimos essas pessoas, porque mesmo fora da igreja, elas continuam nossas amigas, nossas irmãs em Cristo. Por outro lado, não podemos garantir que as pessoas pensam e sentem a nosso respeito. O que será que as pessoas pensam sobre mim nesse momento? Gostam de mim ou não gostam? Só podemos garantir o que nós estamos pensando sobre as outras pessoas. Então, enquanto eu não posso garantir o que o pastor Márcio está pensando a meu respeito, eu posso controlar o que eu estou pensando a respeito dele. Precisa ser respeito e gratidão, porque Deus usou cada um de nós para moldar e transformar a vida de outras pessoas. Com certeza você se lembra de Paulo e Barnabé? Os dois tiveram uma grande contenda e se separaram, mas quantos acreditam que depois eles continuaram amigos e respeitando um ao outro? Caso contrário, os dois teriam sido desqualificados para o ministério. A área do relacionamento interpessoal, que é isso que eu e você estamos aprendendo na igreja, o que nós praticamos ontem na reunião dos homens. Relacionamento é uma das mais importantes áreas da vida cristã.
Veja 1 João 4, versos 20 a 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos ser práticos aqui. Existe alguém de quem você não goste? Existem muitas pessoas em quem eu não confio. Porque confiança você tem que conquistar, você não pode exigir, né? O Felipe não pode exigir que eu confie nele. Ele tem que conquistar minha confiança. Eu também não posso exigir que você confie em mim. Eu teria que conquistar a sua confiança. Mas você poderia dizer, como eu, depois de 29 anos no ministério, que não há ninguém que você odeie? Não há ninguém a quem você deseje o mal, vingança, justiça? Isso é muito sério. Você não tem o direito de odiar ninguém, nem mesmo o diabo. Não é interessante isso? A palavra de Deus é muito clara. Você não ama a Deus se há alguém que você não consegue amar neste mundo. Não é triste isso? Odeie o pecado, mas não odeie o pecador. Quantos de vocês são como eu? Às vezes eu estou ouvindo o noticiário e aparece um certo personagem, eu nem suporto ouvir a voz dele, eu mudo de canal. Mas eu amo a alma dele. Imagine se ele for salvo, imagine se ele se converter, imagine se ele se arrepender. Amém, irmãos? Essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa esperança. Eu contei para vocês de um colega de ministério. Ele deixou a filha em casa e havia uma pessoa da família, não da família, mas um conhecido, um tipo padrinho, que ficou em casa e ele violentou a menina. Quando o pai chegou em casa e viu aquela situação, se ele tivesse uma arma, ele teria matado aquela pessoa. A polícia foi acionada, o bandido foi preso, foi encarcerado. 2 dias depois, aquele pai conseguiu ir na prisão e pregar o evangelho para aquele malfeitor. Ele me disse, eu não consegui sentir raiva daquele homem, não consegui odiá-lo, consegui apenas amar a alma dele. Eu disse, isso é bíblico, é exatamente assim que a palavra de Deus ensina. Por mais difícil e impossível que pareça, é o que a palavra de Deus ensina. Mas longe de amar o pecado daquela pessoa, né? Longe de tolerar o pecado daquela pessoa. Jesus fala sobre prisão para casos em que os problemas interpessoais não são resolvidos. Aí você diria, que exagero, pastor. Mas naqueles dias, se judeus brigassem com judeus, podiam ser presos. Não é interessante isso? O sinédrio julgava, né? E prendia ou os 2 lados ou um dos lados que julgasse ser o culpado. Hoje, a prisão continua, mas ela é mais espiritual, ela é mais emocional. O diabo consegue nos aprisionar debaixo do pecado de amargura e debaixo do pecado de vingança. É um tipo de prisão também, não é, irmãos? Por isso que Jesus disse no verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, seja livre. Não guarde amargura, seja uma pessoa livre. As tradições, por melhor que sejam, e por favor não me levem a mal, meu pastor me deixou muitas tradições que eu sigo até os dias de hoje, mas longe de mim impor essas tradições sobre vocês. Aliás, eu sou um dos poucos
que ainda sigo as tradições do meu pastor. Mas longe de mim impor sobre vocês. Talvez daqui a 30 anos, os mais jovens estejam seguindo as minhas tradições. Tá bom, que bênção, mas não imponham sobre os outros. Quantos estão entendendo isso? Todos nós temos tradições, e muitas delas são boas. Alguém me perguntou essa semana, por que nós não temos assim uma música mais avivada na nossa igreja, né? Aí eu falei, é por causa do pastor Carlos. Pastor Carlos é tradicional, super engessado. Aí eu falei, por causa da minha esposa também. Ela é super tradicionalista. Joguei a responsabilidade nas costas deles. Mas eu mesmo cresci numa igreja onde nós batíamos palma, não é, Cleto? Os corinhos eram muito mais animados. Eu não tenho problema com isso. O que eu não quero é uma bateria, uma guitarra elétrica. Isso realmente é uma conotação ruim para a igreja. Mas eu não teria problemas com corinhos mais, entende, José? Mais animados. Mas eu gosto do jeito que é também. O importante é que Deus está sendo glorificado. Então vamos concluir. Nossa justiça só excede a dos fariseus quando eu e você conseguimos evitar sentimentos de ódio, amém, irmãos? De amargura, de contenção, de divisão. Então precisamos ter cuidado para não guardar amargura dentro do nosso coração, porque essa amargura pode impedir as bênçãos de Deus e pode destruir igrejas. Agora mesmo uma de nossas igrejas está sendo, talvez já tenha sido destruída por causa desse pecado de amargura. Então como que nós vamos fazer para que esse pecado não tenha lugar no nosso meio? Não permita amargura. Mesmo que o Walter esteja fazendo tudo contra mim, mesmo que ele esteja me perseguindo, eu recuso odiar o irmão Walter. E eu vou sempre tratá-lo com o mesmo respeito e dignidade, como que se ele fosse o meu melhor amigo. Isso não é humano, mas Deus é quem nos capacita. Amém? Bom, já que você está fazendo isso, você vai orar então nesse momento. Cadê o microfone?